Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja conosco em mais esse maravilhoso devocional. Nesse dia, onde ontem à noite o Espírito Santo falando comigo, eu listei aqui pelo menos 7 motivos do fato de você não entregar o seu coração verdadeiramente a Deus. Nesse devocional, para você que já entregou o seu coração a Deus, ele vai servir para que você possa compreender quando o seu próximo não tiver entregue ainda o coração, e você vai entender quais são os motivos que podem estar acontecendo para que ele não entregue o coração dele. E para você que ainda não entregou o seu coração a Deus, vai servir para que você entenda o que está faltando, o que o Espírito Santo quer falar com você nesse devocional, para que você verdadeiramente entregue o seu coração a Ele, para que as coisas realmente comecem a caminhar na sua vida. E quando a gente fala de entregar o coração para Deus, muitas perguntas elas aparecem, e parece que isso é uma bobagem, mas não é. Porque muitas pessoas não sabem que há a necessidade de entregar a sua vida, o seu coração para Deus. Muitas pessoas sequer acham que existe essa necessidade, ou tão pouco sabem como fazer isso. Será que tá tudo bem na minha vida? Tá tudo bem, tá tudo caminhando. Eu não preciso mesmo entregar meu coração para Deus. Deus sabe do meu coração. As pessoas falam isso, né? Deus sabe do meu coração. Deus sabe do meu coração. Deus sabe do meu coração. Mas você entregou o seu coração para Ele? Será que o medo do desconhecido mantém você distante da plenitude do amor de Deus? Você tem medo porque você não sabe o que é que vai acontecer se você entregar seu coração de fato, né? Será que o fardo do pecado, você se sente muita culpa? De repente, você cometeu um pecado muito grande, você mesmo não se perdoa, e por isso você fica ali na sua e não quer entregar, porque você considera que você é um pecador e é um pecador que não merece o perdão de Deus, e você fica ali na sua e de repente você não quer entregar porque você acha que não adianta. Você já é um perdido pecador e você acha que esse fardo ele é tão grande que Deus não pode carregar e que Deus não pode perdoar. De repente você cometeu um crime horrendo contra alguém, né? De repente você estuprou, você matou, você caluniou, você levantou falso testemunho, alguém morreu por uma atitude sua. E aí esse fardo, ele te impede de você entregar teu coração para Deus. Será que você está colocando outras coisas no lugar de Deus? E isso está te impedindo também de você entregar o seu coração para Ele, a sua vida. De repente é seu marido que você está colocando na frente de Deus, de repente é sua esposa, pode ser seus filhos, pode ser o seu trabalho, que te fazem perder tempo ou não ter tempo suficiente para estar na presença de Deus. De repente é o jogo do futebol, afinal de contas, todo final de semana e toda quarta-feira tem futebol, e aí o futebol você considera que ele é mais importante, e por conta disso você não vai, afinal de contas, Deus está em todo lugar, não é? Você pode fazer aí uma oração na rede, no quarto, que dá certo. Será que o orgulho, né? Você é muito orgulhoso e a tua autossuficiência está te impedindo de você entregar seu coração a Deus? Será que está faltando a compreensão da verdadeira natureza da misericórdia e do amor de Deus? Será que você não conhece Deus? Talvez você conheça o cara que foi pregado na cruz, mas você não sabe quais são os gostos dele, o que ele gosta de comer, o que ele gosta de vestir, o que ele gosta de falar, como ele gosta de agir, você não conhece ele. Será que é falta de conhecimento? Será que você não consegue e não quer assumir um compromisso verdadeiro? Será que é o fato de você não querer assumir um compromisso com ele?
que te faz você ficar distante? Não, não quero assumir o compromisso, esse negócio de estar na igreja todo dia. Será que você está confundindo o compromisso de estar na igreja todo dia com o compromisso de entregar o seu caminho e a sua vida para Ele? Será que é isso, a falta de assumir o compromisso? Ou será que você entregou a sua vida apenas pela metade? Ah, dia sim, dia não, eu vou para a igreja. Ah, dia sim, dia não, eu oro. Ah, eu vou entregar só a metade do meu coração, a outra metade eu resolvo. Eu vou entregar só a metade, uma parte da minha vida. Eu vou entregar 95, eu vou entregar 99% da minha vida. Esse 1% aqui eu fico comigo ainda. É responsabilidade minha. Quantas perguntas, né? Para um assunto que supostamente seria tão simples. Mas é simples, nós que tornamos complicado. Se você puder, curva a sua cabeça e vai fazer uma oração. Vem fazer uma oração comigo, com outros irmãos que estão aqui agora em unidade, acordado tão cedinho. Pede ao Espírito Santo para que ele quebrante seu coração, para que ele te mostre a verdade nesse devocional. E para você aí que convida seus parentes, amigos, amados irmãos, e eles não estão, parece que eles não estão nem aí para Deus, que você possa utilizar esse conhecimento que será proporcionado pelo Espírito Santo para você hoje, para você conseguir ter mais paciência com essas pessoas. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse maravilhoso momento diante da tua palavra. Te agradecemos, Pai, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo amanhecer nessa segunda-feira. Obrigado porque sabemos que tudo está sob o teu controle. Obrigado, Pai. Cuida de nós, Paizinho eterno, em mais esse dia. Provê o pão do dia de hoje. Cuida de nós em cada momento das nossas vidas. Até a volta do teu filho Jesus. É o que nós oramos e é o que nós te agradecemos. Fala conosco, Pai, nesse devocional. Trata conosco. Usa-nos, Pai. Que não seja um homem ou uma mulher falando, mas que seja o teu próprio Espírito Santo a ressoar o som da voz. Fala com aqueles que estão necessitando. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do teu filho Jesus. Amém. O nosso versículo-chave, ele não poderia estar em um outro lugar que não fosse no livro de Provérbios. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e fazer a leitura por ela, para que você consiga manuseá-la. Se você não sabe onde estão os livros, as referências, dá pausa quando sempre eu mencionar aqui uma passagem, antes de um irmão, uma irmã ler, você dá pausa, procura na sua Bíblia, depois você tira a pausa, caso você esteja assistindo no gravado. Não se contente apenas com a leitura do que está sendo compartilhado na sua tela, mas abra essa palavra poderosa, esse livro espiritual, e deixa esse livro falar com você, porque é a palavra de Deus. Amém? Então, quem ficou de fazer essa leitura, eu não sei mais, porque são muitas leituras hoje. Pode ligar o microfone e fazer para nós, por favor. Amém. A paz do Senhor a todos. A palavra de Deus hoje nos diz assim: confia no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e ele lhe mostrará o caminho certo. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Muitos de nós ansiamos por uma profunda conexão com nosso Deus. Queremos ouvir o falar dele nas nossas orações, queremos ouvir o respirar, o som do seu coração, querer que ele fale conosco diariamente. Muitos de nós buscamos uma conexão com o Espírito Santo, algo que nos guie, nos responda com amor e propósito às nossas orações, às nossas necessidades, o que nós buscamos, o que nós queremos. No entanto,
há momentos nas nossas vidas em que nós resistimos em entregar completamente os nossos corações ao Senhor. E por que nós resistimos tanto? Por quê? Por quê? O que que leva? E se você encontrasse o motivo que te leva, esse é o motivo que me leva a não entregar. Agora eu estou enxergando, agora eu estou vendo, agora eu estou ouvindo. Esse é o motivo que não me faz entregar o meu coração, a minha vida 100% ao meu Deus. Se você soubesse o que é e soubesse a solução do problema, você resolveria, você entregaria o seu coração 100% para Deus? 100%. Não 99%. Não 99,9%. Você entregaria 100% da sua vida, 100% do seu coração para Ele? Se a resposta for sim, eu convido você a assistir esse devocional completo. E, claro, eu separei 7 motivos aqui para que você possa analisar se um deles está impedindo o seu coração de se entregar 100%, se entregar 100% para Deus. O primeiro é o medo de você não saber o que vai acontecer se você entregar 100% do seu coração para Deus. Esse é o primeiro medo. O que vai acontecer? A incerteza sobre o futuro, muitas das vezes, pode nos manter presos à nossa própria compreensão limitada, não deixando que a gente saia do deserto. Lembra, o povo de Israel saiu do Egito, da escravidão. Deus, no tabernáculo, fazia-se presente no tabernáculo, e o tabernáculo estava no meio do povo de Israel, no meio do acampamento. Todas as tribos ficavam ao redor e no meio a presença de Deus. E mesmo com a presença de Deus, mesmo com a presença de Deus, o povo andou durante tanto tempo no deserto e não recebeu a terra prometida, não herdaram. 2 pessoas apenas entraram na terra prometida, mesmo com a presença de Deus ali. Às vezes você recebe uma bênção do Senhor, mas não é a terra prometida. Às vezes você foi liberto do poder de alguma coisa que te aprisionava no passado, que te escravizava, mas você sente aí no seu coraçãozinho que está faltando uma coisa a mais. Está faltando a terra prometida. Está faltando a coroa, sabe? A cereja do bolo, aquele pedaço mais gostoso, sabe aquele bolo que você olha assim, eu não sei se você gosta de bolo, e você olha assim, aquele pedaço ali é mais saboroso. Tá faltando esse pedaço. E esse medo de você entregar, ele tá limitando que você pegue esse pedaço, a cereja do bolo, que você entre na sua terra prometida. E aí eu quero que você leia comigo Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Quem vai fazer a leitura pode ligar o microfone, por favor. Amém. A palavra de Deus diz: só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Amém? Glória a Deus. Amém. O andar por fé é exatamente isso. Não conhecer o futuro, porque o futuro pertence a ele. É claro que nós precisamos nos programar, é claro que nós precisamos fazer uma projeção daquilo. Todos nós fazemos planos quando chega janeiro, né? Dia 1º de janeiro, está todo mundo ali com a listinha do que vai fazer no ano. Amém. Isso é importante. Mas nós devemos entender verdadeiramente que todos os passos que nós vamos dar, quem vai fazer e quem vai proporcionar é o próprio Deus. Esse devocional mesmo, ele foi escrito ontem à noite.
ele não foi escrito há 3 dias atrás. Ele não foi escrito ontem de manhã ou à tarde. O Espírito Santo só falou comigo sobre o assunto desse devocional ontem à noite. E hoje ele está servindo para você, que está acompanhando ao vivo. E ele está servindo para você, que está acompanhando agora gravado. Então não tenha medo, porque os planos de Deus, eles são melhores do que os teus, do que os meus. E ele diz para você hoje, são planos para nos fazer prosperar e não de causar dano para nós. Então confia em Deus, não precisa ter medo, apenas confia. Apenas confia, faz aquilo que ele já te falou que é para você fazer. Entrega o teu coração para ele 100%. Tem coisas que você não vai resolver, é só ele. Só ele. E o que você precisa entregar é a responsabilidade dele, não sua. Para de ter medo. Segundo motivo que te leva a não herdar a terra prometida, a não entregar o teu coração verdadeiramente para ele, é a culpa pelo pecado. O fardo do pecado, ele pode nos fazer hesitar em entregar completamente a Deus. Nós sentimos vergonha, nós sentimos culpa. Lembra do Adão e Eva lá no paraíso, oh Jesus? Eles se cobriram diante da presença de Deus, eles se cobriram porque eles sentem vergonha, eles estavam com vergonha, eles cometeram um pecado, assim como eu, assim como você. Irmão, esse sentimento que você tem de vergonha, de culpa, é sensacional, porque é verdade. Nem eu, nem você, nem ninguém tem mérito algum. Se eu tivesse que esperar que eu fizesse alguma coisa para diminuir a culpa que eu tenho, para então eu chegar próximo do Senhor, pode ter certeza que nem eu, nem ninguém na face da terra se apresentaria diante do Senhor, porque nós somos culpados. Nós somos culpados. E não importa se foi um crime hediondo. Olha, minha mãe está aqui acompanhando ao vivo. Quantas vezes ela foi para a sessão sabe, a sessão de químio e radioterapia e eu não a acompanhei. Quantas vezes? Hoje ela é curada, Deus deu a cura dela. Claro, as sessões foram importantes, os medicamentos foram importantes, o acompanhamento com o médico foi importante, mas se Deus não quisesse, ela não teria sido curada. Eu deixei de ir, eu não fui a absolutamente nenhuma, sequer a levei em nenhuma das sessões. Essa culpa eu poderia levar o resto da minha vida e usar ela como um fardo para mim não me apresentar diante de Deus. Eu não sei qual é a culpa que você carrega, o pecado que você cometeu. De repente, você falou alguma coisa errada para alguém que você ama, essa pessoa já morreu e você fica ali com aquele sentimento, aquele ressentimento de dizendo eu não tenho mais como reverter isso. Meu irmão, Deus quer te falar uma coisa hoje. E o que ele quer te falar está na Epístola de João, 1 João capítulo 1, versículo 9. 1 João capítulo 1, versículo 9. Quem vai fazer a leitura para nós? Pode ligar o microfone, por favor. Amém. A paz do Senhor a todos. E a palavra do Senhor diz assim: a luz verdadeira que veio ao mundo ilumina todas as pessoas. Mãezinha, a senhora fez a leitura errada. É João, Epístola de João, 1 João, lá no final da Bíblia, capítulo 1, versículo 9. perdão. Perdoe. Sem problema. Esse versículo com certeza serviu para alguém. Ah, Primeiro amém. João, capítulo 1, versículo 9. É a epístola. Amém. Peraí, só um minuto. Me perdoe. 9.
1:9. Diz assim, mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Aleluia, glória a Deus. Amém. Não importa, meu irmão, qual é o seu pecado. Não importa. Não importa qual é o seu pecado. Se você confessar para Deus e pedir perdão, Ele vai perdoar. Entenda que quando nós pecamos, o primeiro ofendido não é o nosso irmão. Quando eu deixei de levar a minha mãe, quando eu deixei de levar a minha mãe para as sessões de químio e radioterapia, momento em que ela passava por um momento de dor profunda, de tristeza, de agonia, de angústia, de solidão, quando eu deixei ela sozinha, quando no momento em que ela mais precisava de mim, a primeira pessoa que eu ofendi não foi ela, foi Deus. É só você ler o Salmo 51, Salmo de Davi. Foi Deus quem eu ofendi. Não foi inicialmente a minha mãe, foi ele. Quando eu chego para ele e peço perdão pelos meus pecados, e não importa qual é o seu pecado, esse peso da culpa, ele vai ser aliviado. Deus, ele vai perdoar os seus pecados, ele vai te purificar de toda injustiça. Tá vendo aqui? É toda injustiça, não é a metade dela. Ó, Joel, se eu vou te perdoar a sua mãe, a Nazaré, ela que fez a leitura agora, ela foi a 10 sessões de quimioterapia. Eu vou perdoar apenas 5 sessões que você não levou. As outras 5 você é condenado por isso, tá bom? Não é isso, irmão. É toda injustiça, toda injustiça, toda injustiça, toda a injustiça. E não importa ela qual seja, se você pedir perdão, ele vai ouvir e vai te perdoar. Então não importa qual é o seu pecado. Terceiro, a idolatria. Às vezes nós colocamos outras coisas no lugar de Deus. Há um lugar que pertence exclusivamente para Ele. É dele. O primeiro lugar é dele, não são de ídolos. E quando a Bíblia se refere a ídolos, não é apenas estátuas. Porque o homem faz estátua de barro, o homem faz bezerro de ouro, o homem faz estátua de gesso, o homem faz estátua de madeira, o homem faz estátua de tudo quanto é coisa. Vez por outra eu vou aqui de Fortaleza a Camusim, onde a minha mãe mora, para passar às vezes um final de semana, né? Perdidamente eu vou. E ao entrar em cada cidade e ao sair de cada cidade, as pessoas edificaram uma estátua de um santo. Para quem entra na cidade ou sai da cidade, se reverencia, curva, faz uma oração. Não é só sobre esses ídolos. Tudo aquilo que está entre você e Deus é considerado por Deus um ídolo. E de Gênesis a Apocalipse, irmão, de Gênesis a Apocalipse, existem passagens onde Deus menciona que ele não quer que isso seja feito. Então, nós vamos ler uma passagem que está no livro do Êxodo, no capítulo 20, no versículo 3. Quem vai fazer a leitura, por gentileza, liga o microfone. Sou eu. A palavra de Deus diz: não adore outros deuses, adore somente a mim. Aleluia. Somente. E o que é que eu posso estar endeusando na minha vida? O que é que eu posso estar endeusando na minha vida? Meu pai, minha mãe, meus filhos, meu trabalho, o futebol, uma namorada, um relacionamento fora, a fornicação, o pecado. São deuses. São deuses que eu coloco antes de Deus. E por causa disso eu não entrego o meu coração a Ele. Entregar o nosso coração a Deus requer desapego dessas coisas, dessas coisas.
Eu sei, a sua mãe é muito importante, o seu pai é muito importante, eu sei disso. O seu marido, ele é importante, a sua família também, é o projeto de Deus. Mas não pode estar em primeiro lugar na sua vida. Em primeiro lugar na sua vida é ele. É ele, é ele. Então a idolatria. Às vezes você deixa de ir para a igreja para ficar no celular batendo papo. E aí você diz, eu não tenho tempo para Deus. E na verdade você passou o dia inteiro no Instagram. O dia inteiro no Instagram. Nós viemos aí de um feriadão. Você vai dizer que não teve tempo para orar 5 minutos? 5 minutos? 5 minutos. Você não teve tempo? Qual foi o ídolo? Qual foi o Deus que você colocou na frente do Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Do grande eu sou? Foi uma série de TV? Foi um filme que você assistiu? Foi seu pai? Você passou o final de semana, o feriadão inteiro namorando, viajando? E não teve tempo de orar, nem no carro ou no ônibus na hora de voltar para casa? Cuidado com a idolatria. Quarto, o orgulho e a autossuficiência. Olha, esse pecado ele causa outro muito grande. A arrogância de pensar que nós podemos lidar com tudo, tudo. Ah, eu resolvo tudo. Eu vou resolver tudo, tudo. Entregar os nossos corações a Deus, ele é um ato de humildade. E Deus não gosta de pessoas arrogantes. Deus resiste aos arrogantes. É isso que a palavra dele declara. Ao humilde, não. Ao humilde, ele exalta o humilde. É isso que a palavra de Deus declara. Quando nós somos humildes e agimos em ato de humildade, permitindo que as nossas necessidades sejam necessidades também do nosso Deus, o amor de Deus, então, e a sua sabedoria, ele nos enche, nos completa. Então, o orgulho também nos impede de entregar o nosso coração, a nossa vida para Deus. O orgulho. Olha o que está escrito em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 18. Quem vai fazer a leitura para nós, por favor, leia. Graças a Deus. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso procede à queda. Obrigado, Emily. Deus, ele resiste, irmão. Não ache você que você sendo orgulhoso o suficiente de dizer, Deus, deixa que eu resolvo. Não ache você que você vai resolver. Olha que Deus vai permitir que você não resolva. Ele vai permitir que você não resolva. E não vai ser resolvido. Não vai. Não será solucionado isso que você quer que seja solucionado, porque é você quem quer solucionar e não entregar a honra e a glória disso para Deus. Então ele não vai deixar. Sabe, ele diz assim, ó, mergulha ali no Rio de Jordão 7 vezes. Aí você diz assim, mas o Rio Jordão tá tão sujo. Não pode ser na piscina da minha casa? Que a água foi tratada ontem, tá até cheirosa a água. Pura cloro. Cheirosa, linda, limpa, transparente. Será que você conhece essa história? Será que o que eu estou falando, essa historinha, será que está na Bíblia? Pois é. A soberba, a presunção, a arrogância, o orgulho. O orgulho nos separa do nosso Deus. Quinto, a falta de conhecimento da natureza de Deus.
A falta do conhecimento da natureza de Deus. Você não conhece quem é Deus, você não conhece tão pouco a natureza dele. Por vezes, a visão distorcida de quem de fato é Deus, vendo como um juiz severo, ao invés de um pai de amor. Às vezes, você apenas enxerga o amor, mas não entende que ele também é justo. Você só olha o lado do seu bel prazer. Ah, Deus é amor, então ele vai perdoar os meus pecados. Ah, não, Deus é um juiz iníquo, ele vai me condenar. E você não conhece a essência dele. Você não conhece a essência. E por não conhecer, você peca. Conhecer a natureza misericordiosa e compassiva de Deus nos encoraja a confiar nele de todo o coração. Mas só quando a gente conhece ele, como é que a gente conhece ele? Só tem duas formas, irmão, de conhecer Deus. Primeiro, lendo a Bíblia. Segundo, orando. Você ora para ler a Bíblia. E você lê a Bíblia para aprender a orar. E assim você conhece o teu Deus. Se você não ora e se você não lê a Bíblia, você não vai o conhecer. Se você só ora, mas não lê a Bíblia, você não o conhece. Se você só lê a Bíblia e não ora, você também não vai o conhecer. Porque não adianta você apenas ler a Bíblia sem orar e pedindo discernimento dele, e compreensão e sabedoria para entender a Bíblia. Porque se você só lê a Bíblia sem orar, sem pedir a ele compreensão sobre essas sagradas escrituras, esse livro vira um livro comum. E esse livro não é comum. É um livro espiritual. Orar e ler. Ler e orar. E aí você tem o conhecimento. Olha só o que está escrito no livro de Oséias, no capítulo 4, no versículo 6. Quem vai fazer a leitura? Pode ligar o microfone, irmão, e fazer a leitura para nós, por favor. Bem, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Amém. Olha só o quanto Deus é amoroso e também é justo. Olha só, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, você rejeita ler a Bíblia? Você rejeita conhecer a Deus? Eu também os rejeito como meus sacerdotes. Mas não só como sacerdote ele nos rejeita. Não é só padre, pastor e profeta e levita que ele rejeita. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Irmão, minha irmã, queira ter intimidade com o Senhor teu Deus, porque é o que ele quer para você, é o que ele quer para mim. O povo de Deus peca por falta de conhecimento. Peca por falta de conhecimento. Aí depois é enganado por algumas pessoas que mandam você entregar o seu carro, as suas propriedades, porque é um sacrifício, né? Deus precisa disso. Deus não precisa disso. Deus não precisa disso. O que ele quer é que você assuma um compromisso com ele, que é o ponto 6. É o você não querer assumir o compromisso com ele. O ponto 6 é você não querer assumir o compromisso com ele. Às vezes nós relutamos em assumir um compromisso sólido com Deus, porque isso exige uma mudança genuína. Isso exige renúncia.
Significa abrir mão das minhas vontades, daquilo que eu gosto, para praticar a vontade de Deus. Ora, quem não gosta de ficar dormindo até mais tarde no final de semana? Ir para a escola bíblica dominical? Acordar 10 horas da manhã, domingo, no feriadão, para ir para a igreja? Quem que quer? São poucos. Ir para a igreja no final de semana? Não, vai ter final do time do meu time, até a final do meu time, vai passar na televisão. É uma final. Ah, mas a oração, o culto começa às 6 horas da noite. Ah, não, eu chego às 6h30 quando terminar o jogo. Depois do culto. Afinal, você está indo para o culto, né? Você não está indo cultuar, né? Você não está indo cultuar teu Deus. Você está indo para o culto. Você está indo frequentar a igreja como se fosse um clube social. Afinal de contas, depois do culto tem comes e bebes, né? Irmão, falta de compromisso. Jesus, ele nos lembra que seguir a ele implica em tomar a sua cruz diariamente. Ele é um símbolo de compromisso e disposição para enfrentar os desafios do nosso dia. No entanto, ao fazer isso, nós encontramos um propósito mais profundo e uma alegria, uma firmeza em nossa jornada espiritual. Aí depois você abre a boca e fala. Então você fica pensando, por que que para aquele irmão ali dá tudo certo na vida dele e para mim não dá? Por que será, né? Por que que será que na vida da outra pessoa, mesmo diante de tantos problemas, percalços, tudo dá certo e na tua não? Por quê? Qual é a resposta para isso? Olha o que está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 23. Lucas 9, 23. Quem vai fazer a leitura, por gentileza, liga o microfone e faz. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia após dia, tome a cruz e siga-me. Amém. Amém, Emily. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. O que é que você está idolatrando mais do que Deus? É o teu carro? De repente você passa 2 horas limpando, esfregando ele, lambendo ele, para ele ficar zerado. Amém, irmão? Faz parte cuidar do carro. Mas você não consegue passar 2 horas assistindo um culto. Uma pregação, de repente, como essa, você põe na velocidade 2. Afinal de contas, para que abrir a Bíblia, né? Já está aberta aí mesmo na tela, então eu posso acompanhar, né? Eu assisto na velocidade 2. E o compromisso de racionalizar, de raciocinar, de espiritualizar a Bíblia? Ou você está assistindo apenas por uma mera religiosidade? Afinal de contas, eu tenho que fazer o devocional diário. Hã? Compromisso. Não é compromisso com a igreja, de estar dentro da igreja, é compromisso com Deus. Compromisso com Ele. O meu compromisso com Deus, inevitavelmente me proporciona eu ter compromisso com outras pessoas. Servir de forma altruísta, ou seja, de forma voluntária. Esse é o sexto, não querer assumir o compromisso com Deus. Por fim, o sétimo, não saber que precisa entregar a sua vida a Deus. Tem pessoas que não sabem que precisa entregar, tá tudo indo bem, sabe? As contas estão em dia, você tá tudo certo na sua vida, tá tudo resolvido, você não tá passando por grandes percalços, tá tudo lindo na sua vida. Às vezes nós podemos estar tão imersos nas nossas vidas diárias que a gente nem percebe que precisa entregar. Não, a gente não precisa entregar, não. E precisa entregar mesmo.
É mesmo. Eu assisto meu culto aqui na internet, eu mando o meu dízimo e a minha oferta por Pix. Não precisa entregar, não. Tá tudo certo. Tá tudo certo, irmão. Tá tudo certo. Ó, quando nós confiamos a nossa necessidade, a nossa salvação e a orientação, nós damos um primeiro passo para entregar as nossas vidas para Ele. Presta atenção, por favor, presta atenção que está escrito em Romanos, no capítulo 3, do versículo 10 ao 18. Quem vai fazer a leitura pode ligar o microfone, por favor, e fazer. Amém. Louvado seja Deus. Capítulo 10, do 3 a 18. A palavra do Senhor Mãe, diz é assim. capítulo 3, capítulo 3, Capítulo 3, 10 ao 18. isso. Isso. Amém. Diz assim. Como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas, e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fosse veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraças. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Não há um justo sequer, nenhum. Nem eu, nem você, nem ninguém. A Bíblia, aqui o apóstolo Paulo está generalizando. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos. Todos, todos. Billy Graham, apóstolo Paulo, a Madre Teresa de Calcutá, os papas, todos, todos, todos. Nenhum, não tem nenhum justo. Se eu faço algo que é bom, se você faz algo que é bom, é porque isso provém exclusivamente do Espírito Santo. E ponto final. Não se fala mais nisso. Todos. E quando nós todos somos assim, nós devemos entregar as nossas vidas para Deus. Porque quando nós, nessa condição, entregamos a nossa vida para Deus, Ele nos lava dos nossos pecados, Ele nos purifica pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Ele nos dá uma veste nova, uma aliança, sapato novo, nos restitui. Fazemos uma aliança com Ele. E então somos justificados por Cristo. E aí temos acesso ao tabernáculo de Deus e à sua presença. Se não for por isso, meu irmão, se você não entregar a sua vida verdadeiramente, de forma integral, não é 99,99%, se você não entregar o seu coração, você está destituído da glória de Deus. Essa é a verdade. Por fim, a última leitura do dia de hoje está em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23. Romanos 3, versículo 23. Quem vai fazer a leitura pode ligar o microfone e fazer para nós, por favor. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Amém, Emily. Obrigado. Todos pecaram. Todos nós pecamos. Todos nós, irmãos. A humanidade é má. Antes de ontem eu vi. Eu não cheguei a ver a cena porque eu não aguentei. Mas se eu tivesse assistido, eu teria assistido uma cena onde pessoas lá naquela guerra estavam decapitando crianças, arrancando a cabeça de crianças e sorrindo. Um outro homem colocou 4 granadas em volta de um bebê, de um recém-nascido. Você acha que isso é lá na guerra? E quantas pessoas se dão o direito de fazerem aborto, de alguém introduzir uma tesoura na vagina de uma mulher e ir lá no útero e sair cortando um ser vivo, e sair cortando e decapita lá a criança, lá arranca a cabeça da criança, corta a cabeça em 2, 3 pedaços. O que eu estou falando pode ser pesado para você, mas é pesado mesmo. Essa é a essência da humanidade. Não porque Deus quer. Ele nunca quis isso para nós. Isso acontece porque nós escolhemos. A culpa é nossa, é minha, é sua. Mães que abandonam os filhos recém-nascidos em lata do lixo, jogam em córregos. Pai que mata filho, filho que mata pai. Irmão mata irmão. Marido trai a esposa trai o marido. Todo tipo de pecado hediondo que é cometido. Homens que estupram crianças de 8 anos, 7 anos, 5 anos de idade. Esse mundo, ele não sabe o que é o amor. Não sabe. Poucos conhecem verdadeiramente a essência de Deus, o amor de Cristo. São poucos aqueles que conhecem. São poucos os que conhecem verdadeiramente o amor de Deus. E nós precisamos sim entregar as nossas vidas a Ele. E existe um outro pecado, e esse não é o perdoado. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você está ouvindo esse devocional gravado, assistindo ele, e você ainda está resistindo, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Esse pecado, Deus não perdoa. Qualquer outro pecado que você tiver cometido, Ele vai perdoar. Mas o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, Ele não perdoa. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele impede a ação transformadora de Deus na sua vida. Quantas pessoas vão ouvir esse devocional e vão deixar para lá? Tem nada a ver. Tem nada a ver o que foi falado. E que por isso vão ser condenadas. A terceira morte, que é a morte espiritual, a condenação eterna. Aí tem 3 mortes, Joelson. Tem 3 mortes, irmão. A morte física, a espiritual e a morte eterna. Tem gente que não conhece a Deus. Eu te convido, irmão, te convido a você abrir a Bíblia todos os dias comigo e ler e entender a palavra de Deus. Ter essa intimidade com Ele. Primeiro, que te separa de Deus, o medo. Segundo, a culpa. Achar que é culpado demais para que não seja perdoado os teus pecados. Terceiro, a idolatria. O quarto, o orgulho. O quinto, a falta de conhecimento da natureza do amor de Deus. O sexto, não querer assumir o compromisso com Deus. O sétimo, não saber
que nós precisamos entregar a sua vida a Deus. E isso tudo pode culminar na blasfêmia contra o Espírito Santo e esse pecado não ser perdoado. Eu quero te convidar a você fazer uma oração comigo. Para você que já entregou a sua vida para Deus, use todo esse conhecimento para você conseguir diariamente falar de Deus para as pessoas que estão ao seu lado. E você entender que um dia você era assim como eu era também. E para você que viu que algum desses pontos está te afastando do teu Deus, olha para esse ponto, volta esse devocional, assiste de novo. E se convença que há necessidade de mudança. E então você vai sair do deserto. Se puder, curva sua cabeça e vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse maravilhoso momento de unidade. Olha para nós, Senhor. Olha para nós, Paizinho eterno. Nos guarda, nos protege, nos ilumina, Senhor. Para o louvor e a glória do teu santo nome. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, por falar tão profundamente conosco, por nos alertar. Obrigado, Paizinho. Muito obrigado, Pai. Pai, providencie o pão do dia de hoje, por favor. No livro do homem mau, do laço do passarinheiro, é mais uma semana que se inicia. Cuida de nós, Paizinho, até a volta do teu filho amado. É o que nós oramos, é o que nós já te agradecemos, em nome do teu filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém.